Sabadão no Olímpico com homenagens às mulheres pelo Dia Internacional neste domingo. E quando a bola rolou, Lucão acertou o travessão. Marcelo assustou para o Iporá. Rafael Vaz tentou marcar de falta. Jefferson cruza e Lucão acerta o travessão mais uma vez. A pressão seguiu, mas nada do Goiás conseguir marcar seu gol. Mais uma falta com Rafael Vaz e bola pela linha de fundo. O segundo tempo começou com o Goiás em cima. Bola para Mike, que bateu no cantinho. Primeiro dele com a camisa do Verdão, hein? Goiás 1-0. O Goiás tentou marcar o segundo logo em seguida. E Marcelo Rangel evitou o empate para o Iporá. Após cavadinha de Mike, Vinícius perdeu cara a cara com o goleiro. Lucão apelou e foi expulso por esta falta em Danilo Ribeiro. Terminou no Olímpico, Goiás 1, Iporá 0. O que se passa assim na cabeça de um jogador que está ganhando o jogo, está precisando jogar, fazer gols e dar um carrinho igual esse que o Lucão deu, terminando o jogo ontem no Olímpico? Nada. Desequilíbrio, né? Eu ia falar o que se passa, mas não passa nada. Deixa quieto. Desequilíbrio que passa, emocional, muchacho? O povo tá jantando agora. Assim, já que tem muito gringo lá no Goiás, que passa, muchacho? Aqui não Já passa passa, nada. Levanta aqui, velho. Não. O que passa aí, muchacho? Não, aqui não passa nada. Não passa nada na cabeça de um cara desse. Ah, não, cara. Porque assim, eu imagino que você tenha... Olha, hoje alguns jogadores do Atlético aproveitaram o jogo para poder mostrar serviço. Isso até prejudicou um pouco o Atlético, na hora a gente vai falar. Mas, assim, como conjunto. Mas o cara tem uma chance dessa e ao invés dele mostrar serviço, dele procurar estar tranquilo e aproveitar a oportunidade, parte para esse lado de coisa, né? Talvez seja a situação de comodismo, né, Pasquetto, que você está muito bem empregado. Mas ele tem que ficar ligado no link, sabe por quê? Primeira opção hoje, Rafael Moura, é o titular. Hoje ele não é a segunda. A segunda é o Mike. Pois é, mas está com o contrato lá. E o Mike tem uma vantagem, Jean. Ele faz gol. Faz gol e joga do lado. Sim. Jogou do lado no Atlético, o Pedro Raul era o centroavante e meteu o gol. Até o Vinícius tem entrado mais que o Lucão nos últimos jogos. Lembrou bem, porque hoje são dois titulares absolutos. E penso que o Queco também já conquistou o espaço dele. O Ney gosta dele, né? Ele nunca foi reserva no Goiás. Quem? O Queco. Ah, o Queco. E ele melhora quando ele vem aqui mais pro meio, dá uma força. E pro Mike o jogo ontem foi ótimo. Ele fez um gol. Nossa, rapaz. Olha que jantada, bicho. E é num lugar totalmente desnecessário. Acabando o jogo. Que maldade com um colega de profissão, se pega ali no tornozelo. Maldade com um colega de profissão que está num clube menor, que com mais dificuldades. Ah, não, o cara machuca, cara, vai ter dificuldade para seguir o ano depois. Exatamente. E é mesmo. Manter a família. Lá não tem fisioterapia adequada, não tem departamento médico adequado. Não tem o contrato que o Lucão tem. Eu acho assim, jogador de futebol ele é muito engraçado, ele é muito classista em muitas coisas, mas aí dá esse tipo de pancada que impede o outro de trabalhar. Não foi o caso aí, felizmente, mas eu me lembro, por exemplo, de um ponta esquerda lá que o Vasco contratou do Curitiba, como é que era o nome dele, que quebrou a perna do João Paulo, do Botafogo, o cara ficou 1 ano sem jogar. Ah, foi o... Rildo. O Rildo, jogou no Corinthians. Rildo, que não foi a primeira vez, já tinha quebrado a cara de um goleiro. Eu não entendo o que passa na cabeça deles, porque eles adoram falar que são profissionais, que não sei o que, e fazem esse tipo de atitude. Profissional, para mim, é assim, vou usar um exemplo ruim. É um exemplo ruim, mas é o melhor exemplo que tem. Matador profissional, assassino de aluguel, o homem que mata com uma bala só, ninguém escuta, vai embora e ninguém fica... Esse é profissional, ele não sente dó, ele não tem dó. Mas o profissional é isso, o jogador tem que ser assim, profissional, vou lá e mato, marquei e pronto, eu não tenho que bater em ninguém, não tenho que dar chute em ninguém. Aonde que o Goiás precisa dar pontapé para ganhar do Iporá? Se o Goiás está precisando dar pontapé para ganhar do Iporá, tem algo errado lá na Serrinha. Ele viajou. Ô Jean, o Ney utilizou um time misto, né? Porque quinta tem o Vasco, daqui a pouquinho tem a coletiva do Ney Franco. E nós vimos ali o Jefferson, que está perdendo espaço. Muito, né? Muito espaço. O Mike foi bem. O Figueira ontem foi titular. O Sandro e o Vaz jogaram para adquirir ritmo, porque são titulares e serão titulares na quinta-feira contra o Vasco. Vitória normal ontem, né, Jean? Vitória normal.
A gente espera mais de alguns atletas, espera mais do Goiás. O Goiás está patinando nessa temporada, nesse início. A temporada é muito longa. Em relação a resultados, perdeu. A Sul-Americana foi eliminada, mas em Copa do Brasil, Campeonato Goiano, as coisas elas continuam de uma forma normal. O Goiás tem totais chances de eliminar o Vasco. Evidentemente que será um duelo extremamente equilibrado, mas a gente sente falta do grupo, do coletivo, da força do trabalho, de um domínio mais absoluto do Goiás em relação aos seus adversários mais frágeis. O Goiás tem dificuldade de dominar, tem dificuldade de se impor, de ser o time grande dentro dos jogos, e é isso que eu espero ainda. O resultado muito normal, os reservas do Goiás são bastante superiores ao time do Iporá, né, sem dúvida alguma, e são jogadores que têm jogado muito, a bem verdade é essa, não é um time que é um time alternativo de jogadores que não jogam. O Ney tem rodado demais o elenco. A maioria desses atletas aí já jogaram muitos jogos e estão em ritmo de jogo normalmente. Vamos projetar o início do confronto com o Vasco, primeiro jogo quinta-feira no Maracanã. O Ney Franco projetou já o confronto com o Vasco, falou da expulsão do Lucão, mas antes comentou a vitória ontem com o Iporá. Acompanhe. Eu acho que foi mais um jogo que a gente saiu com sentimento, principalmente no primeiro tempo, que poderíamos ter feito mais gols, né? Mas durante um jogo como um todo, foi uma equipe que se comportou muito bem na parte defensiva, né? O time adversário teve 2 oportunidades, né, de gols, né? E a gente teve, eu acho que, eu não tenho os números aqui do jogo, né? Mas eu acho que a gente teve, claro, umas 5, 6 oportunidades de gols além do gol, né? E foi um jogo que a gente teve, né, todos os quesitos a gente foi superior. A gente teve mais posse de bola, né? Então é um gol que a gente sai, é um jogo que a gente sai com o sentimento que a gente poderia ter feito mais gols. Ney, 16 pontos no Goianão. Quinta tem o Vasco, na outra quarta tem o Vasco. Com isso, você vai utilizar contra a Aparecidense a mesma estratégia de hoje? É uma pergunta. E o Vasco, ele tem um rendimento semelhante ao do Goiás no começo do ano? Olha, eu te falo o seguinte, embora a gente agora, as nossas forças todas estão voltadas para o jogo contra o Vasco, e o jogo é na quinta-feira, e depois você tem um jogo no domingo contra a Aparecidense fora, e depois o Vasco de volta, né? Eu não quero adiantar nada, mas a tendência é, no jogo contra a Aparecidense, a gente usar uma equipe misto. Se precisar da gente utilizar alguns jogadores para pegar ritmo de jogo, como a gente fez com o Vaz e o Sandro hoje, mas eu acho que primeiramente a gente tem que cuidar do jogo de quinta-feira com o Vasco, para depois pensar na Aparecidense, mas eu te confesso que realmente está muito curto o jogo de quinta-feira para domingo, né? Tendo em vista que o jogo nosso é fora de casa ainda, e você tem o jogo contra o Vasco é fora de casa, numa quinta-feira, você tem um retorno na sexta-feira para chegar aqui no sábado, para depois já viajar parece que o jogo com a Aparecidense vai ser no Olímpico, né? No Olímpico, então, menos mal. Mas é uma definição que eu posso ter só depois mesmo que a gente estiver aqui e apresentar para definir esse jogo com a Aparecidense, que é um jogo muito importante também para a gente. Ainda sobre esse tema de expulsões, essa expulsão do Lucão foi a 6ª do Goiás na temporada, em poucos jogos. Por que, na sua avaliação, essas expulsões estão acontecendo com tanta frequência? Eu acho que primeiramente das 6, eu já citei uma que teve o erro da arbitragem, né? Eu acho que do Lucão e do Caju, as duas foram merecidas. Depois teve aquela do Rafael Moura, que logo entrou no jogo e deu uma entrada por cima do adversário. Eu acho que são todas ações, principalmente hoje, são ações de jogadores do Rafael daquela época, foram ações de jogadores que querem, né, mostrar serviço, querem participar da marcação, querem ter envolvimento com o jogo, e são jogadores, principalmente essas duas, são jogadores de posição de ataque, que não tem por característica saber marcar e em alguns momentos chegam atrasados numa jogada. Ney Franco projetando então o confronto com o Vasco. Vasco que está tendo início de ano difícil também lá com o Abel Braga. Dá para o torcedor do Goiás
O Vasco Confiar? empatou hoje com Volta Redonda Aí. em São Januário, 0-0. E tá todo mundo questionando o Abel, né, Jean? O trabalho do Vasco é muito ruim, né? Evidentemente que o Vasco tem suas dificuldades financeiras, mas se você olhar a escalação, jogador por jogador do Vasco, o Vasco teria que estar jogando muito melhor. Se você compara, por exemplo, faz um comparativo de atletas do Vasco e do Fluminense, o Vasco, em relação a nomes, muito provavelmente é mais time que o Fluminense. E o futebol está muito longe. O futebol do Vasco é muito ruim. O Botafogo hoje joga melhor que o Vasco da Gama. Algumas equipes do interior do Rio de Janeiro jogam melhores que o Vasco da Gama. O trabalho do Abel é enrolado, as coisas não acontecem, o time não consegue atacar, o time tem sido criticado constantemente pelo torcedor, pela imprensa, e é um momento que o Goiás precisa se aproveitar disso. Problema do Vasco. E tá claro que o Ney definiu o time dele. Sim. A partir daquele jogo contra o Santo André. Que o Goiás jogou bem lá, criou bastante. Tadeu, Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Caju. Se bem parece que ele pediu a volta do Marcelo Hermes também. Corre essa notícia, né? Essa E informação. aí é jogar dinheiro fora, né? O Marcelo Hermes não foi titular o ano passado, Pois né? é. Ele foi muitas E aí vezes você traz o improvisado cara- no meio de campo, inclusive, como volante. Então contrata um meia, né, Jean? Vai à luta aí, traz um meia. O Goiás tem potencial para trazer um meia bom. E aí, assim, a gente fica vendo algumas contratações de treinadores, né? Todo treinador traz um cara para não fazer nada, né? Aí Sandro, Tô mentindo, Doni? Não, Sandro, para trás mais de um, só um não. Sandro, Léo Senna e Bessa, Vitor Andrade, Rafael Moura e Queco. O time tá pronto para jogar quinta-feira lá no Rio de Janeiro. O jogo não será no Maracanã, será em São Januário. É isso, né, Doni? É eu o que acho ele tem de melhor hoje. Eu acho que sim. De fato, o Jean está certo. O Goiás está deixando a desejar nesse início de temporada, mas está obtendo aí resultados no Goiano e na Copa do Brasil, né? Com a vitória sobre o Santo André, mais no peso da camisa mesmo, embora o time tenha jogado bem lá. Mas é o que ele tem. E é preciso... Aí é um pouco de psicologia que o próprio jogador entende, porque o Vasco está mal, mas é o Vasco. Aí o próprio cara já sente, não, vou jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco e tal. Aí acho que há uma motivação maior para o time do Goiás e eu vejo que há possibilidade sim do Goiás eliminar o Vasco da Gama.